para bater um papo com a gente. Olha ele aí, já está conectado devidamente com a gente. Muito boa tarde, Marcelo. Muito obrigado mais uma vez por atender aqui o G4 Band Esportes. É sempre muito legal falar com você, o projeto incrível que o Fortaleza tem feito nos últimos anos. Muito obrigado. Já mando a primeira pergunta com você. Também tem a ver com o que tem sido feito no Fortaleza ultimamente. Recentemente teve uma questão com a torcida organizada do Fortaleza e você foi bem taxativo sobre um rompimento com essa torcida por questão de violência. Queria que você contasse essa história para a gente aqui em São Paulo e no resto do Brasil. A gente convive demais com violência de torcida por muito tempo e é sempre muito difícil para os clubes saberem como reagir a isso. E no caso do Fortaleza foi uma reação bem forte. E só aproveitando, Marcelo, obrigado pela participação. Como você tem duas das suas torcidas brigando e não conseguem curtir o momento de organização do clube, de glórias do clube, como um presidente vê uma situação como essa de duas das próprias torcidas do próprio clube largarem mão de praticamente curtir o momento ou vivenciar para simplesmente criar esse clima entre elas? E como você, presidente, o que fazer diante de uma situação como essa? E como o Tirone disse, obrigado aí, viu? Bem, primeiro, boa tarde a todos vocês, ao G4. Satisfação estar participando novamente, né? Tirone, Arnaldo, Rodrigo, Celso, turma boa, competente. Sobre essa pergunta, eu vou um pouco mais além, né? Eu vou voltar aqui um pouquinho no tempo. 2023, Copa Sul-Americana. Houve o nosso jogo contra o Corinthians em Itaquera. Houve uma briga dessas duas torcidas do Fortaleza lá em Itaquera. Aquele jogo, eu lembro que era um jogo que a América do Sul inteira estava vendo, porque só tinha aquele jogo naquele dia, então estava todo mundo vendo aquilo e ficou muito ruim para a imagem do clube. Como vocês bem falaram, vai contra tudo que o clube vem buscando fazer nos últimos anos, de entregar resultado, performance, festas, ser um clube simpático, um clube que cresce, um clube que representa bem nossa cidade, a nossa região. E ato contínuo do que aconteceu em Itaquera, houve outro problema quando eles voltaram de São Paulo e a gente rompeu com as organizadas naquele período. Então foi um rompimento que durou ali mais ou menos 6 meses, mais ou menos, terminou o ano assim, começou o ano de 2024 assim. Eles nos procuraram, vieram conversar, nós colocamos as regras como teria que ser a nova convivência e selamos ali, junto com as duas torcidas, um pacto, um combinado de voltar a ter uma relação. E essa relação foi respeitada durante todo o ano de 2024, né? Não houve novos problemas na arquibancada, passaram em viagem, não houve novos problemas, ok? Até no último sábado em Horizonte, onde novamente cenas terríveis, né? Crianças chorando, gente saindo do jogo antes do tempo, porque não queria ficar no ambiente daquele. E ato contínuo a gente fez novamente o rompimento, sabendo que o principal, e é o que a gente tem buscado trabalhar aqui, é que se identifique os CPFs, né? As pessoas que fazem isso e que elas possam ser punidas. E agora a gente está contando com uma ajuda muito importante, que é da DRACO, que é a Delegacia, né, de Repreensão ao Crime Organizado, e a DRACO está fazendo uma investigação muito forte, muito firme, muito pesada, com imagens, para identificar essas pessoas e punir para que elas tenham o rigor da lei, né? Então isso já sai da esfera esportiva. O Fortaleza novamente corta a relação com as torcidas. Ontem no jogo já não tinha bandeira, já não tinha faixa, né? Já não tinha nada deles. Infelizmente, às vezes para o espetáculo, porque às vezes a torcida organizada leva uma energia, leva uma fala bacana, leva um incentivo, mas para ficar brigando não nos interessa, né? O torcedor comum do Fortaleza ele precisa se sentir bem no estádio, precisa se sentir acarinhado, em um lugar seguro. E então houve um rompimento e agora está com a DRACO. A DRACO vai julgar, vai atrás, vai punir, e que a gente possa seguir em frente, sempre tendo o clube como autonomia. O clube não pode ficar refém de organizada, o clube não pode ficar refém de ninguém. O clube é maior, é soberano, é quem proporciona o espetáculo. Sempre tivemos o diálogo, sempre buscamos conversar, mas na hora que
existe uma quebra de confiança, e aí é como vocês falaram, como é que essas pessoas veem um bom momento do Fortaleza e não conseguem viver esse momento de forma positiva. Então é porque o Fortaleza não é o mais importante para eles. Talvez o mais importante para eles seja uma rivalidade de bairro, seja uma rivalidade de aliança com outras torcidas, e isso para a gente não interessa, então que eles possam viver essa realidade que é mais importante para eles, fora do estádio, longe do estádio, e a gente possa ter dentro do jogo do Fortaleza quem de fato vai torcer pelo nosso time. Com o apoio como eu falei, da Draco, que é quem vai cuidar disso. A gente tem que cuidar aqui do futebol e da gestão do clube. Marcelo, tudo bem? Bem-vindo, obrigado pela presença novamente. É curioso, né? O futebol, eu estava te ouvindo e a gente inevitavelmente vai comparar aqui Vojvoda com Abel, são os técnicos longevos, e também o Palmeiras viveu essa situação com a sua principal torcida organizada, né? Fatos lamentáveis há pouco tempo, mas são só essas coincidências. Mas eu queria falar um pouco da semana passada, da apresentação do Davi Luiz, que a gente mostrou aqui, foi muito interessante, né? Conhecendo ele, como ele se comunica, como ele falou sobre o Fortaleza, como ele se mostrou ciente do projeto do Fortaleza e das pretensões do Fortaleza para essa temporada. E aí a minha pergunta para vocês é, como é que vocês pensaram no Davi Luiz, porque esse projeto todo que vem sendo construído tijolo a tijolo, poucas vezes no time de futebol teve uma grife, digamos assim, né? Um jogador com um histórico. A gente fala grife porque a gente está discutindo isso também em relação a Palmeiras, Corinthians, São Paulo. Por que pensar num jogador com o perfil do Davi Luiz e como é que foi essa chegada dos primeiros dias dele aí em Fortaleza? Um abraço. É interessante essa pergunta, né? É muito válido porque realmente a vinda do Davi ela foge um pouquinho do perfil de contratação do Fortaleza nos últimos anos. E ela é intencional, certo? A gente entende que precisa ter jogadores aqui, junto com o que nós já temos, que nós temos um perfil de elenco vitorioso, mas jogadores que possam trazer também esse algo a mais de vivência, de história, de vitória, de título, de conquista, né? Trouxemos o Paul Fernandes esse ano, que era o capitão do Boca Juniors. Temos agora o Davi Luiz, mas já tínhamos no elenco Marinho, que foi campeão da Libertadores, Breno Lopes, Kusevich, Diogo Barbosa, que veio esse ano também, jogadores com títulos de expressão. E o Davi é um vitorioso, é um vencedor, tem título de expressão, vai trazer, junto com quem já está aqui, essa mentalidade, ampliar essa mentalidade para que a gente possa buscar algo grande. E, acima de tudo, o Davi quis vir para o Fortaleza. Ele tinha outras oportunidades, ele tinha outras possibilidades, mas ele entendeu que o projeto do Fortaleza se alinhava aos valores de vida dele, aos valores profissionais dele, e ele quer fazer parte desse passo que o Fortaleza pretende dar e está trabalhando para dar, de buscar um título ainda de maior expressão. Então foi um casamento de ideias, de valores, de desejos comuns, né? Então o Fortaleza escolheu o Davi escolheu o Fortaleza. Tecnicamente tem muito que acrescentar, mas também vai acrescentar com vivência, com experiência, com personalidade, com cultura, com trabalho que a gente sabe que ele também consegue instigar alguns jogadores mais jovens a apontar o caminho correto, a focar, a ter o objetivo maior coletivo para o bem da instituição. Então, as expectativas são as melhores possíveis e os primeiros dias têm confirmado essa expectativa, né, de um profissional exemplar, de um cara que rapidamente já está se integrando com todo mundo dentro do clube, que se comunica muito bem, a coletiva dele foi prova disso, a apresentação dele para a torcida no PV foi prova disso, né, de entender a cidade, de entender a história recente do clube, e a gente espera que essa convivência nos traga muitos frutos, muitos aprendizados de parte a parte, indo e voltando, né, e, acima de tudo, boas experiências. Sabendo que toda caminhada no futebol tem altos e baixos, tem dias bons, tem dias não tão bons, e buscando superar tudo isso, mas tendo um cara que, junto com quem já estava aqui, vai somar ainda mais. Fala, Celso. Perfeito. Presidente, você citou o Paul Fernandes, trouxe também o Gaston Ávila, outro argentino, trouxe um colombiano também, se eu não me engano. Isso tem um pouco a ver, esses estrangeiros todos que o Fortaleza tem,
com esse mercado meio maluco aí que está muito caro de jogadores, é um pouco também porque os estrangeiros, na teoria, você consegue administrar essa parte financeira. E se você acha que o mercado realmente está de um nível que não era para estar, sei lá, essa caneca que a gente toma água, ela era R$1, às vezes vai para R$1,10, R$1,20, R$1,30. No futebol, a impressão que dá, essa caneca hoje ela estaria R$7, R$6. A bolha vai estourar? O senhor está preocupado? Pensa em conversar com os outros clubes? Está muito acima do que era para estar o nível de salário e tudo mais? Bem, o colombiano que nós trouxemos é o Dylan Borreiro, bom jogador, jovem, 22 anos, né, um jogador que ontem já deu 2 assistências no jogo, né, entrou no segundo tempo, deu 2 assistências, já tinha passado pelo futebol brasileiro, no Atlético Mineiro, estava na MLS. O fato da gente ter uma comissão técnica argentina facilita trazer jogadores sul-americanos, tanto pela questão de conseguir boas informações, porque tem treinador argentino na América do Sul inteira. Então, quando o Vojvoda precisa pegar informação com alguém, ou os auxiliares do Vojvoda, sempre tem a quem recorrer. E também pela facilidade do idioma, né? A comissão técnica fala o idioma dos jogadores sul-americanos, então facilita. E o clube hoje já convive muito bem com isso. A gente tem aqui quase 20 pessoas trabalhando que falam espanhol, né? 10 jogadores, 6 da comissão técnica. Então, tem muita gente aqui e o clube já se acostumou. E quanto ao mercado, o mercado está maluco, né? Tem valores de salário aí desproporcionais, valores de transfer desproporcionais, um mercado que só se fala em dólar e em euro, né? Mas nós estamos no Brasil, a nossa moeda é o real, né? O torcedor paga ingresso em reais, paga sócio torcedor em reais, compra camisa em reais, mas o mercado que só se fala numa moeda, e a nossa moeda brasileira hoje está desvalorizada, né? Está muito abaixo do que já foi em outros momentos. Então, comprar em dólar é ruim, comprar em euro é ruim. Então, tudo isso dificulta a gestão. Isso me preocupa, sim, a nível de mercado, mas eu sei que a conta sempre vai chegar. Então, quem está gastando de forma desproporcional, essa conta vai chegar, e quando a conta chega, ela gera queda de performance esportiva. Não tem jeito, na hora que deixa de cumprir com obrigações, perde credibilidade do mercado, os empresários não querem mais levar jogadores, os times não querem mais vender para quem está devendo. Quando chega no salário, o jogador fica desanimado. Então, é uma bolha que já estourou, vai estourar em outros locais, e o nosso cuidado aqui é de não entrar nessa loucura, é de não entrar nesse ciclo ruim, que eu julgo ser ruim. O torcedor cobra, né? Poxa, time tal está contratando, time tal está gastando isso, time tal está gastando aquilo, e a gente vai sempre buscar a responsabilidade, tentando entregar alto nível de performance, mas com responsabilidade. E me preocupa, sim, acho que a saída para isso é que se discuta o quanto antes o fair play financeiro, né? Porque sem o fair play financeiro isso vai ficar desorganizado, alguns clubes vão ter performance esportiva de curto prazo, mesmo com dívidas, ou mesmo gastando muito mais do que a receita que tem, mas isso depois desmorona, né? E não é o ideal. Então, acho que a gente tem que coletivamente também pensar nisso, e cada um cuidar muito bem do seu, né, para não entrar nesse cenário que eu julgo que não é saudável. Ô Marcelo, isso aqui não é uma defesa ao calote, nem à gastança desenfreada, mas eu sempre pego o exemplo do Botafogo. Se o Botafogo gastasse apenas o que ele arrecada, ele não teria a menor possibilidade de fazer o que ele fez no ano passado, ser campeão brasileiro e ser campeão da Copa do Brasil. Então, a minha pergunta é, com o fair play financeiro, de alguma forma, dependendo de como ele for organizado, você não vai estar fadando o futebol brasileiro, que sempre foi um futebol muito democrático, a ter 2, 3 times que vão conquistar as coisas importantes? E o Fortaleza é um bom exemplo, porque o Fortaleza vai para o seu 6º ano seguido na Série A, né? Fortaleza chegou a brigar pelo título, mas chegou uma hora, tinha alguém com muito mais dinheiro e acabou levando. O Fortaleza ele vai ser para sempre um time que quase vai chegar, pode chegar. Se ele estar na primeira divisão, é o máximo que ele pode chegar. O fair play financeiro não pode fazer isso? Limitar o número de times que seja capaz de ganhar coisas relevantes?
Eu acho que primeiro tem que definir exatamente qual é o parâmetro de fair play financeiro que se quer no Brasil, né? Existem alguns itens e pode-se adotar alguns deles, todos ou só um. Por exemplo, uma forma de ter fair play financeiro é que o clube que está devendo, ele fique restrito de contratar. É igual o consumidor, né? Foi para o SPC, foi para o Serasa, ele não tem crédito. Então, será que é justo o clube que está devendo 4, 5, 6 times siga contratando? Então, é uma sugestão, certo? Outra sugestão, origem de recursos. De onde vêm os recursos que fazem com que o clube gaste mais do que o orçamento? Não estou aqui condenando nada nem ninguém. O Botafogo conseguiu. Acho que a torcida do Botafogo está super feliz, né, de ter ganho 2 títulos sensacionais e de forma justa, né? Porém, em termos de parâmetro, e não tem nada a ver com o Botafogo, origem do recurso, acho que isso é algo que também pode ser pensado. Teto de salários, não sei, eu acho que eu não sou a favor de teto de salários, mas é um outro parâmetro. Então tem que se estudar o que é que se faz de fair play financeiro na La Liga, na MLS, em outros mercados, e o que é que se pode se adaptar ao Brasil. Eu sou muito adepto do livre mercado. Eu acho que as empresas, os clubes, têm que ter liberdade de criar novas receitas, de ter o seu diferencial, né? Quando parametriza demais, talvez cause a dificuldade dessa ascensão, mas também não pode ser totalmente descontrolado, também não pode ser totalmente sem regra, também não pode ser de uma forma que gera ali, de repente, um benefício financeiro, mas logo depois pode gerar algo muito ruim para esse mesmo clube. Então, tem que ser estudado, tem que ser melhorado. Acho que isso urge, não sou eu que falo isso, vários dirigentes pensam da mesma maneira, eu converso com muitos deles, né? E isso tem que ser discutido, encarado de frente, até porque das principais ligas do mundo isso já existe, né? O Barcelona mesmo, que é um gigante mundial, há pouco tempo teve uma restrição aí, um jogador, não lembro o nome, que foi contratado, mas não pode mais jogar porque furou o teto lá financeiro. O próprio Messi não ficou por lá por uma questão também de fair play financeiro. Então, uma hora a conta vai chegar, não tem jeito. E se for feito com mais responsabilidade, com mais cuidado, eu acho que fica sendo uma competição mais justa. Meu caro Marcelo Paz, muitíssimo obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente no G4. É sempre muito legal falar com você, porque ideias boas, claro, raciocínio claro, boas coisas para o futebol, e o Fortaleza que você comanda é um ótimo exemplo do futebol brasileiro que deu certo, né? Tem muita coisa dando errado no futebol brasileiro, o Fortaleza é um ótimo exemplo. Muito obrigado mais uma vez, Marcelo. Pai, e boa temporada aí para o Fortaleza. Agradeço o carinho, a disponibilidade de vocês, é uma mesa de altíssimo nível, é muito bom participar desse tipo de debate, sempre à disposição. E só uma pequena correção: o Fortaleza está indo para o seu 7º ano na Série A, e é um recorde também para o futebol nordestino. Perfeito, obrigado. Eu corrigi, ainda bem que eu falei errado. Muito obrigado, Marcelo Paz. Está aí o CEO do Fortaleza, que faz talvez um dos trabalhos mais impressionantes de um clube no futebol brasileiro. Talvez com menos consegue fazer mais, né? Porque a limitação de orçamento. E o Celso lembrou dos 5 nordestinos. Isso leva em consideração, já dá para entender que o Fortaleza terá aí o benefício, que é o que ele mais sofre, que é a logística, né? Porque ele normalmente viaja demais, é ele que tem que viajar muito, dessa vez ao menos ali, nós estamos falando de praticamente 1/4 da Série A, ele vai conseguir com viagens mais curtas, o que para ele vai ser importante.